Nesta lição, abordaremos o tema da correlação linear. Para tal, falaremos dos diagramas de dispersão e do coeficiente de correlação de Pearson. Quando observamos duas variáveis físicas, sociais, económicas, etc., essas variáveis podem não se relacionar de forma nenhuma ou podem relacionar-se. Isto é, o valor de uma influencia o valor de outra. A correlação linear trata do problema em que as variáveis observadas, neste caso duas variáveis observadas, a sua relação pode ser descrita por uma reta. O coeficiente de correlação de Pearson só quantifica a correlação linear, isto é, só se aplica ao caso em que queremos saber quão próximo a relação entre duas variáveis está de ser descrita por uma reta. Se observarmos os valores de duas variáveis, sejam elas variáveis físicas, sociais, económicas, nós podemos traçá-las num diagrama XY. Então vamos marcar aqui alguns valores observados destas duas variáveis x e y, e o diagrama de dispersão dá-nos uma ideia de como é que elas se relacionam. Por exemplo, neste caso, estas duas variáveis aparentam uma relação linear. Isto é, existirá uma reta que traduzirá mais ou menos a forma como estas variáveis se relacionam. Ora, uma reta tem a expressão y igual a A0 mais A1x, em que o A1 é o declive da reta e o A0 é a ordenada na origem. Quando duas variáveis, a variável dependente y e a variável independente x, se relacionam como uma reta, diz-se que a relação entre elas é uma relação linear. Mas nem sempre as variáveis se relacionam como uma reta. Elas poderão relacionar-se como, por exemplo, uma parábola. E neste caso, a parábola seria mais ou menos assim. Ora, a expressão de uma parábola é y igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Ora, neste caso, as variáveis y e x não se relacionam linearmente, porque a relação que há entre elas é uma parábola. Nesta lição, só iremos abordar o problema da relação linear entre variáveis. No ecrã temos agora 4 diagramas de dispersão que apresentam 4 relações entre variáveis diferentes. Na primeira figura, na figura A, nós podemos dizer que existe uma correlação perfeita entre y e x. Quando estamos a falar de correlação, daqui para a frente vamos sempre entender como uma relação linear. Portanto, se dizemos que é uma correlação perfeita, significa que as duas variáveis se relacionam desta maneira, y igual a 1A0 mais 1A1x. Se relacionam como uma reta. Na figura B, continua a ser notório uma tendência de reta entre as variáveis y e x, e neste caso nós vamos chamar que existe uma correlação forte.
Já no caso da figura C, quando a variável x aumenta, a variável y também aumenta, e podemos então dizer que existe ainda alguma relação linear entre as variáveis, só que a correlação é uma correlação fraca. Na figura D, a correlação é muito fraca. Já é difícil ver se quando x aumenta, o y aumenta, ou ao contrário. Portanto, neste caso, dizemos que a correlação é muito fraca. Para não nos cingirmos a esta classificação subjetiva de correlação perfeita, forte, fraca, muito fraca, nós muitas vezes recorremos a um coeficiente de correlação chamado coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson quantifica a correlação linear entre variáveis. Estamos então a ver que o coeficiente de correlação de Pearson se representa com a letra R. Aqui RXY é para dizer que o coeficiente de correlação de Pearson está a medir a relação linear entre x e y, e é igual ao somatório do produto destas duas diferenças. Esta diferença aqui é a diferença entre o valor de xn menos a média dos valores de x, e aqui é a diferença dos valores de y menos a média dos valores de y. Basicamente, o coeficiente de correlação de Pearson é dado por esta relação, a covariância entre x e y, a dividir pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Mais à frente iremos aprofundar esta expressão do coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson apresenta valores entre -1 e 1. Calculemos agora o coeficiente de correlação de Pearson para os 4 casos que foram apresentados. Comecemos com a figura A. Na figura A, como a correlação é perfeita, a correlação linear é perfeita, o coeficiente de correlação de Pearson há de ser igual a 1. Quando o valor é positivo, significa que quando a variável x cresce, a variável y também cresce. Ou então, dito de outra maneira, a reta que representa os pontos tem um declive positivo. Mas também os pontos observados poderiam ter uma inclinação negativa. Nesse caso, se eles estivessem todos na mesma reta, com declive negativo, o coeficiente de correlação de Pearson seria -1. Calculemos agora para a figura B. No caso da figura B, o coeficiente de correlação de Pearson estará algures entre 0,75 e 1. Ou então, no caso do declive negativo, estará algures entre -1 e -0,75. Podemos dizer que este intervalo traduz sempre uma correlação forte. No caso da figura C, como a correlação é fraca, o coeficiente de correlação de Pearson estará algures entre 0,5 e 0,75, ou então, se os pontos tivessem tendência decrescente, seria um valor entre -0,75 e -0,5. E, finalmente, no último caso, em que a correlação é muito fraca, o coeficiente dará um valor entre 0 e 0,5 ou entre -0,5 e 0. Vejamos agora as limitações do coeficiente de correlação de Pearson. Estamos a ver nesta figura duas variáveis que se relacionam como um polinómio cúbico. Ora, isto significa que existe uma correlação cúbica perfeita entre x e y. Mas se nós calcularmos o coeficiente de correlação de Pearson, obtemos um valor de 0,962. Isto porque o coeficiente de correlação de Pearson é um coeficiente que mede a relação linear, ou seja, quão próximos os pontos estão de uma reta. Como estes pontos não estão próximos de uma reta, o coeficiente de correlação há de ser menor do que 1.
Outra das limitações do coeficiente de correlação de Pearson é a possível existência de outliers ou pontos fora da tendência normal da maioria dos pontos. Como neste caso, estamos a ver que todos os pontos apresentam uma relação perfeita linear, menos um ponto. Ora, este ponto vai prejudicar muito o coeficiente de correlação de Pearson, que apresentará um valor de 0,9, quando, de facto, a grande maioria dos pontos apresenta um coeficiente de correlação de 1. De modo que é importante nós observarmos o diagrama de dispersão para ver se há outliers. Vejamos agora um exemplo para ver se compreendemos o que acabámos de falar sobre diagramas de dispersão e de coeficientes de correlação de Pearson. Estamos a ver 4 casos de relações entre duas variáveis e queremos saber cada um deles corresponde a que valor de coeficiente de correlação de Pearson. Vamos pensar durante um minuto. Muito bem. Então, estamos a ver que neste diagrama era bem notório o crescimento dos pontos, ou seja, se os pontos estão a crescer, ou seja, se a reta tem declive positivo, será um R positivo e, por outro lado, como eles estão muito próximos uns dos outros, aproximam-se bastante de uma reta, ou seja, tem uma correlação forte. Nós vamos aqui à procura dos positivos, só há este e há este é o maior, anda na casa do 0,9, logo vamos escolher este valor. Neste caso, temos uma correlação negativa e estes pontos estão bastante dispersos. Podemos dizer que a correlação é muito fraca. Portanto, das duas negativas que aqui temos esta que é a mais fraca, então temos menos 0,36. Neste caso, também temos outra negativa, podemos dizer que é uma correlação quase forte, então diremos que é menos 0,72, será esta. E o último caso, só sobra o 0,79, que é uma correlação forte. Vejamos outro caso. E vamos dar um minuto para pensarmos. Muito bem, então vamos lá resolver este problema. Nestes 4 diagramas, aquele que é mais notório é uma relação linear entre variáveis é este aqui. Esta reta tem declive positivo
Portanto, destes valores, os positivos são estes 3, e o maior é este. Então aqui este valor será 0,84. De seguida, aquele que nos parece mais próximo de uma relação linear será este. Bom, também temos este que é parecido, mas este aqui, como é positivo, dos positivos, o que é que temos? Temos 0,17 e 0,58, portanto, este é que será claramente um 0,58. Depois temos mais estes dois. A relação é muito fraca, uma relação linear é muito fraca, mas notamos uma pequeníssima tendência positiva, o que significa que deve ser mais ou menos isto, e o seu valor será 0,17. Este aqui, finalmente, este tem uma tendência negativa, o seu valor será um valor médio e teremos aqui os menos 0,47. É preciso observar que quando os pontos, como por exemplo estes que eu aqui vou agora pôr, se tivermos muitos pontos em que não se note qualquer relação entre eles, que sejam completamente aleatórios, neste caso, em que não se nota qualquer relação entre os pontos, o coeficiente de Pearson seria 0. Vamos então agora ver a solução do problema e foi a que nós chegamos. Vejamos agora um exemplo no MATCAD para ver como é que se calcula o coeficiente de correlação de Pearson. Estamos agora no MATCAD e temos aqui um exemplo de pontos x e y que se relacionam linearmente. Estamos a ver que a função y é igual a 15x mais 5. Obviamente que estas variáveis x e y têm uma relação perfeita linear. Daí que o coeficiente de correlação de Pearson terá que ser 1. Vejamos como é que se calcula o coeficiente de correlação de Pearson é dado por esta expressão e cá está a dar o valor de 1. Vejamos como é que se calcula o coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson no MATCAD, ele tem uma função, que é a função corr, e essa função corr retorna o coeficiente de correlação de Pearson entre os elementos de duas matrizes ou de dois vetores, A e B. O coeficiente de correlação de Pearson é dado por esta relação, que é a covariância entre a variável x e y a dividir pelos desvios, pelo produto dos desvios padrões das duas variáveis. Vamos ver como é que chegamos à expressão do coeficiente de correlação de Pearson. A primeira coisa que vamos calcular é a média. A média dos valores de x no MATCAD é dado pela função min x, estamos a ver qual é que é o valor da média dos valores de x, e vamos ver como é que a média é calculada. Portanto, a média eu defini como o somatório dos valores de x a dividir por n. E cá está, dá o mesmo que a função. Vou designar por mu x é a média dos valores de x, e agora mu y a média dos valores de y. Vamos agora calcular o desvio padrão. O desvio padrão dos valores de x também é dado por uma função no MATCAD, que é stdev. stdev retorna a raiz quadrada da variância de uma população ou de uma amostra. Neste caso, temos então aqui a função desvio padrão. É preciso ver que estas funções, o coeficiente de correlação de Pearson, a média, o desvio padrão, a covariância, todas estas funções existem em pacotes de software como o Excel, o MATLAB, etc. Ora, o desvio padrão, nós sabemos que é o somatório da diferença de cada valor de x para
a média, portanto, cada valor de x menos a média, ao quadrado, é o somatório destes quadrados, a dividir por n e raiz quadrada. Estamos a ver que, sim senhor, coincide o valor do desvio padrão. Aqui estamos a calcular o desvio padrão de y. E agora estamos a ver a covariância. A covariância entre x e y que dá este valor, e ela está aqui definida, é o somatório do produto destas diferenças a dividir por n. Se nós então aplicarmos aqui a covariância e dividirmos a covariância, como está aqui definido, do coeficiente de Pearson, covariância a dividir pelo produto dos desvios padrão, temos 1. Chegamos a esta expressão porque pomos o n fora da raiz quadrada, aqui o n fora da raiz quadrada, os n's cortam e ficamos com esta expressão final. Portanto, esta é a expressão do coeficiente de correlação de Pearson. Vejamos agora o caso em que não existe uma relação linear perfeita entre as variáveis x e y. Para isso, eu vou colocar aqui esta função e já temos essa situação e verificamos que o coeficiente de correlação, de facto, é inferior a 1. Se aumentarmos esta dispersão dos pontos, vemos que o valor do coeficiente de correlação vai ser cada vez mais pequeno. Vejamos agora o caso em que existe uma relação linear perfeita, mas o declive da reta é negativo. E cá está. Temos que o coeficiente de correlação é menos 1. Vamos agora dispersar os pontos. Cá está. E temos um declive negativo e os pontos bastante dispersos, uma correlação muito fraca e dá menos 0,3. E é tudo sobre este exemplo.